o Brasil tenta encontrar caminhos para viabilizar a transição energética, cenário no qual cada decisão traz uma série de dilemas. Para que o país cresça, é preciso garantir a oferta de energia. Ao mesmo tempo em que o consumo aumenta, as emissões de gases precisam ser reduzidas. Se o país crescer, o consumo de energia aumentar e as políticas públicas garantirem a redução das emissões, ainda existirá um outro componente na equação: fazer com que essa energia seja acessível e promova a inclusão social. Algo extremamente relevante num país no qual 1/4 do consumo residencial de energia ainda é com lenha. Projetos no Congresso indicam caminhos para a descarbonização. No entanto, cada segmento traz dificuldades e oportunidades próprias, o que evidencia a necessidade de um debate integrado. Para discutir esse panorama, o Joule, podcast de energia do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe Heloísa Borges, diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis na empresa de pesquisa energética, a EPE. Eu sou André Rossi, repórter do Jota. Heloísa Borges, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no Joule. Eu queria começar essa entrevista pedindo para você explicar para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, como que funciona o trabalho da EPE, que completou inclusive 20 anos, agora em 2024, e que também explicasse um pouquinho das atribuições da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que você lidera desde maio de 2020. Então, novamente, muito obrigado por estar com a gente hoje. Bom, obrigada, André, obrigada ao Joule pelo pedido, por essa conversa, né? Obrigada ao Jota por dar esse espaço. A empresa de pesquisa energética ela é uma empresa pública federal dedicada a fazer estudos e planejamento energético. Quando a gente olha a estrutura do governo federal, né, a definição de política pública está sempre a cargo do Ministério de Minas e Energia. E o que a gente faz? A gente subsidia esse planejamento com dados, informações, uma série de estudos em todas as áreas de energia. Então, não só petróleo, gás e biocombustíveis, que é a diretoria que eu estou na liderança, mas energia elétrica, eficiência energética, energia nuclear, energia elétrica, todas as fontes. É uma perspectiva bem ampla e bem integrada do setor energético. Na diretoria de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis, nós lidamos, o nome já é óbvio, né? Mas a gente olha desde lá do início do potencial de exploração e produção. Então, desde o mapeamento do nosso potencial de recursos energéticos, esse mapeamento é consolidado no estudo que a gente chama de zoneamento de óleo e gás, a gente olha todo o potencial de todas as bacias sedimentares brasileiras e a gente passa todo o potencial de produção de petróleo, produção de gás natural, a parte de infraestrutura, a parte de refino, abastecimento, infraestrutura de abastecimento, transportes, demanda dos transportes, e a gente chega até lá no final da cadeia com os preços. Então, é uma visão bem ampla de todos esses segmentos. Petróleo, gás e biocombustíveis, mais recentemente, a gente começou a olhar o hidrogênio de baixo carbono a partir dessas fontes, então o hidrogênio azul, a partir do gás natural, o hidrogênio que a gente chamava de verde musgo na época, né, mas toda a parte de hidrogênio da biomassa, todos os desafios da descarbonização do transporte marítimo e aviação, e toda a parte de captura e estocagem de carbono. É bastante coisa, né, André? Bastante coisa, com certeza. E ainda mais pensando também nesse contexto de transição energética, que é um grande tema aqui do nosso podcast, como não podia ser diferente. Eu queria entrar num ponto, pensando especificamente no caso da transição energética no cenário brasileiro, e é até algo que eu já te ouvi falando sobre, de que o país tem um desafio, né, o Brasil tem esse desafio de que é um país que busca o crescimento, e para isso você precisa ofertar mais energia, né, vai exigir uma demanda maior de energia. E como que o país pode continuar buscando esse desenvolvimento e ofertando esse volume maior de energia e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões provocadas pelo uso da energia, né? Obviamente, nós temos uma matriz muito mais limpa do que a maioria dos países, né? Mas há um espaço para melhoria e eu imagino que isso passe também pela diversidade de fontes à disposição do país, né? Queria entender um pouco como vocês veem esse tema. Excelente pergunta, André. Você está corretíssimo. A gente tem um desafio que a gente chama de desafio da expansão.
Então, quando a gente olha, tanto no horizonte decenal quanto no horizonte de longo prazo, o Brasil cresce. E para o Brasil crescer, quando ele cresce, ele precisa de energia. Então, a gente tanto precisa produzir, garantir a oferta da energia que faz o país crescer, quanto fornecer a energia que as pessoas e as empresas vão demandar resultante desse crescimento. É um ciclo virtuoso. Só que para esse ciclo virtuoso acontecer, a gente precisa garantir a energia. No horizonte decenal, a gente chega a aumentar em cerca de 30% nossa demanda energética total. Isso muito impulsionado pelo crescimento da economia. De abril a junho, o PIB cresceu 1,4% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. O avanço foi ainda maior em relação ao mesmo período de 2023, aumento de 3,3%. Na indústria, chamaram a atenção os resultados da construção civil e as atividades de eletricidade e gás, água e esgoto. No nosso último estudo de longo prazo publicado, o PNE 2050, a gente projetava que a gente pelo menos dobra o consumo energético total do país até 2050 e triplica o consumo de energia elétrica. Devo já dizer para os nossos ouvintes que a gente está em fase de revisão do PNE. No ano que vem a gente deve atualizar esses números, mas esse resultado de que o Brasil precisa de mais energia, ele dificilmente vai mudar. Porque é uma característica de países como o Brasil em desenvolvimento, onde a gente precisa aumentar a renda da população, aumentar a qualidade de vida. Isso implica um aumento da intensidade energética do nosso consumo da população. E aí a gente vem com o segundo desafio, que você citou bem, fazer isso reduzindo emissões. E como é que a gente faz isso reduzindo emissões? A gente ataca ou presta atenção, né, nas principais fontes de emissão. Quando a gente olha as nossas principais fontes de emissão relacionadas à energia, metade dessas emissões são do setor de transporte. Tá? 50% das nossas emissões de gases de efeito de estufa relacionadas à indústria de energia vem do setor de transporte. O segmento seguinte é a indústria, né? E aí depois vem o consumo residencial, que já emite muito pouco, porque a gente, nas nossas residências, quase 50% do consumo energético é eletricidade. E a nossa eletricidade já é renovável, como você bem destacou. Só que aí a gente tem, quando a gente fala desse desafio, a gente pensa no terceiro desafio do que a gente costuma chamar de trilema energético, que é garantir a energia, reduzindo emissões, mas garantindo inclusão social. Então, trazendo uma parte da população para esse consumo energético. Então, essa energia ela precisa ser acessível, ela precisa ser de qualidade. E aí eu lembrei disso quando eu falei do consumo residencial. Apesar do nosso consumo residencial já ser 50% de energia elétrica, o componente seguinte, 26% da nossa demanda energética residencial é lenha. E essa lenha é utilizada para cocção, principalmente pelas camadas de menor poder aquisitivo da população brasileira. Essa lenha, ela, além de ser poluente, esse combustível de cocção, além de ser poluente, ele gera uma série de problemas de saúde por conta dos particulados para as populações, especialmente mulheres e crianças. Então, a gente tem aí um desafio, esse é só um exemplo para mostrar que a gente tem um desafio não só de aumentar a nossa oferta energética, reduzir emissões, mas garantir que essa energia seja acessível, para que as pessoas e as empresas, enfim, toda a sociedade brasileira, de fato, tenha acesso a uma energia de qualidade. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Você tocou em dois pontos que eu gostaria de abordar também, começando pela questão dessa situação da pobreza energética no país, a situação de ter esse consumo à base de lenha, né? Até recentemente a gente teve um novo projeto de lei encaminhado pelo governo federal para ampliar a questão do auxílio gás.
O governo federal vai ampliar o número de beneficiários do Auxílio Gás, que agora vai passar a se chamar Gás para Todos. A expectativa é atender 20 milhões de famílias até o fim do ano que vem. Mas eu queria saber se dentro do EPE tem estudos que apontem caminhos para encontrar soluções para essa situação, né? O que a gente consegue pensar a talvez médio e longo prazo em relação a esse problema específico? Bom, tem vários estudos, a gente vem trabalhando bastante nesse tema, é um tema central para a política energética nacional, é um tema central para o Plano Nacional de Transição Energética, recém-lançado, tem menos de um mês, né, pelo governo federal. E o que a gente vem fazendo? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente pensa em desenho de políticas públicas é definir do que a gente está falando. Então, a gente já publicou estudos definindo o conceito de justiça energética, pobreza energética, porque quando a gente vai ver, pode parecer óbvio, mas não é. E as palavras importam. Nem todo mundo entende o conceito de justiça energética da mesma forma. Nem todos os países, quando falam de justiça energética, estão falando da mesma coisa. Olha que interessante. Os países do que a gente costuma chamar de norte global, normalmente quando você fala de uma transição justa, de justiça energética, você está pensando em empregos. Então, você está pensando basicamente em requalificação de mão de obra. Para os países do sul global, a gente está falando de acesso à energia, e acesso à energia com qualidade e dignidade. Então, a gente já explicitou isso, a gente tem um estudo sobre esse tema. A gente começou a publicar fact sheets mostrando essa comparação das perspectivas para evidenciar a pobreza energética, os potenciais de eficiência energética para combater isso. A gente começou a mostrar o consumo residencial de energia elétrica por classe de renda. A gente fez isso também para a GLP. Quem trabalhava com desigualdade, quem costuma trabalhar com desigualdade no campo da economia, usa muito um índice que a gente chama de índice de Gini, né, que é o índice que mede desigualdade. A gente publicou o índice de Gini para o consumo residencial de energia elétrica e o consumo de energéticos de modo geral. E a gente está com um projeto grande que chama Tecendo Conexões. O que o Tecendo Conexões vai fazer? Ele une as diferentes bases de dados do governo federal para mostrar onde estão essas pessoas e quem são as pessoas que a gente precisa desenvolver políticas públicas. O programa do Gás para Todos, né, que é esse programa que você mencionou, do auxílio para o botijão, é um dos programas que vem para endereçar esse problema. O Gás para Todos vai funcionar assim. A Agência Nacional do Petróleo vai credenciar as revendedoras que desejarem participar do programa. Posteriormente, a ANP vai definir o preço teto para a venda do botijão. Em vez de receber o valor junto com Bolsa Família, o beneficiário vai à distribuidora retirar o seu botijão. A gente tem também o Energias da Amazônia, traz também esse olhar de inclusão social. O próprio Luz para Todos na Amazônia, né, que faz aquela última parte da universalização. Então, nós temos já alguns programas em andamento que endereçam esse tema, e com o Tecendo Conexões, a gente vai poder ser mais efetivo nessa questão, porque o que a gente vai fazer é unir as bases de dados já existentes do governo federal, e até o final do ano, a gente já deve ter um BI, né, um painel que vai trazer isso e vai estar disponível para toda a sociedade brasileira. E um outro ponto que você comentou, a questão do transporte. Agora, em setembro, a EPE com o Ministério de Minas e Energia lançaram 2 cadernos analisando as tendências da demanda do transporte no país, e um dos estudos falava sobre o avanço da eletromobilidade como uma alternativa para a descarbonização do transporte rodoviário. Aí tem a questão de que o óleo diesel ainda é o combustível mais utilizado, né, representou 43,4% em 2023, e então o cenário que se desenha, aparentemente, o maior desafio do setor de transporte envolve os veículos médios e pesados justamente por conta do diesel, porque parece que é um segmento em que a rota da eletrificação é mais desafiadora, né? Então, se pudesse também falar um pouco sobre isso. Excelente pergunta de novo, André.
A gente vem se debruçando bastante sobre a descarbonização do transporte. Como eu falei, transporte representa 50% das emissões relacionadas ao setor energético do Brasil. Não por acaso, lá depois do Acordo de Paris, justo quando o Brasil apresenta suas NDCs, apesar delas serem economy-wide, a gente já apresentou, para mostrar como faria isso, o programa Renova Bio. Então, mostrando a inserção de biocombustíveis na nossa matriz de transporte como grande ferramenta naquele momento de redução das emissões no setor de transporte. Como você falou bem, a gente divide esse problema para tentar endereçar. Cada segmento do transporte tem seus desafios próprios. No segmento de veículos leves, a gente já tinha a solução dos biocombustíveis. Então, os carros flex, principalmente movidos a etanol, já tem uma intensidade de carbono muito baixa, isso já traz uma vantagem muito grande. Para você ter uma ideia, um carro movido a etanol no Brasil emite tão pouco quanto um carro movido a energia elétrica. Porque o nosso etanol já tem uma intensidade menor quando a gente mede no ciclo de vida do veículo. E um carro movido a etanol no Brasil emite menos do que um carro a energia elétrica na Alemanha, por exemplo, que está rodando com muita eletricidade a carvão. Então, a gente precisa considerar isso. A gente já tinha uma solução para leves. E a gente vê a solução da eletromobilidade, tanto a baterias quanto híbridos, entrando na nossa matriz de transporte leves. Como você falou bem, a gente traz esse número recente, fresquinho, no PDE 2034. A gente espera que quase 20% das vendas de novos veículos em 2034, ou seja, na metade da próxima década, já sejam desse conjunto que a gente chama de veículos elétricos, lembrando que a gente está falando de baterias e híbridos. De 2020 a 2023, a frota de veículos híbridos e elétricos praticamente triplicou no país. E estudos apontam que em 2040, o Brasil vai contar com 11 milhões de automóveis movidos a bateria. A gente parece ter um bom carro. A gente já estava numa trajetória muito boa de descarbonização e a gente continua nessa trajetória positiva. Para veículos médios e ônibus, né, para aquele segmento dos veículos médios, a gente também já tem soluções que parecem muito promissoras. Então, todo mundo, se vocês olharem nas cidades de vocês, não sei de onde que os nossos ouvintes nos ouvem, mas vocês já devem ter visto aqueles caminhões de entrega, não sei se pode fazer propaganda, então, mas repara, dessas empresas que fazem entrega, elas já têm o que a gente chama de last mile, esses caminhões menores que fazem essas entregas urbanas já estão entrando com eletromobilidade. E isso é bom. Essa tecnologia para esse segmento reduz bastante as emissões nos grandes centros urbanos. Os ônibus elétricos, a gente também já tem uma série de políticas de eletrificação da frota de ônibus. Lembrando que para ônibus a gente tem uma outra solução também muito boa, que é o uso de biometano. Nós temos alguns municípios já avaliando também o uso de biometano, e o biometano, já temos alguns municípios que testaram, já tem ônibus com gás natural. Todas essas soluções de diesel e reduzem emissões, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu não sei se todos que nos ouvem sabem que a gente tem uma diferença. É claro que o CO2 é super importante, mas para os grandes centros urbanos, os particulados, ou seja, todas aquelas partículas que saem também do motor a combustão, eles são particularmente danosos à população. Então, quando a gente migra, a gente não só está endereçando o programa, o grande problema, que é a redução das emissões de gás de efeito estufa, mas a gente também melhora muito a qualidade de vida da população ao reduzir a emissão de particulados, de modo geral. E aí a gente vai para o segmento que é o grande desafio, que é o que a gente chama de difícil abatimento, o transporte rodoviário de carga. O transporte rodoviário de carga, ele é muito impulsionado no Brasil pelo escoamento da nossa produção agrícola. E nesse segmento a gente não tem solução alternativa tecnológica de forma clara. Então a gente não vê soluções de eletromobilidade, o caderno explica isso bem, pelo peso das baterias, pela característica da tecnologia, e a gente ainda não vê outras soluções. Então, o consumo de diesel no Brasil, no médio e no longo prazo, ele fica muito resiliente por conta desse segmento, que cresce.
porque a gente projeta um crescimento da nossa produção agrícola, um aumento da nossa necessidade de escoamento da carga, e isso acaba segurando a nossa demanda de diesel, né? Acaba mostrando ali uma resiliência nessa demanda. Aí qual que é a solução que a gente tem? Nesse caso, a gente avançar com os biocombustíveis. Então, por isso que o projeto Combustível do Futuro trouxe o estudo de um aumento de teor da mistura de biodiesel. O biodiesel vai corresponder a 15% do óleo diesel em 2025. O valor vai chegar a 30% em 2030. Esse é o chamado combustível do futuro, que aumenta os percentuais obrigatórios para a mistura do biodiesel no óleo diesel. Traz o programa do diesel verde, que é o HVO. Esses dois combustíveis são combustíveis do ciclo diesel a partir de biocombustíveis que vão permitir, nessa tecnologia, ou seja, eu não preciso mudar o motor, eu mudo o combustível. E aí eu consigo também reduzir emissões. Mas eu não vou mentir para os leitores. Outro estudo no site chama O Papel do Óleo e Gás na Transição, são estudos bem completos. E um desses cadernos, é um conjunto de cadernos, um desses cadernos fala justamente das políticas públicas de biocombustíveis, eletromobilidade e a demanda nacional de derivados. Todo esse esforço que a gente faz, de novo, como o país cresce, todo esse esforço que a gente faz para atenuar a curva de crescimento da demanda de derivados. Mas a gente ainda não consegue reduzir a nossa demanda de derivados. Por isso que a gente precisa de outras soluções também que se somem a isso para entregar a descarbonização. Bom, você mencionou a questão do biometano e do PL do combustível do futuro, que foi aprovado agora em setembro na Câmara, seguiu para sanção. Ainda falando sobre esse projeto, um dos pontos do texto é a descarbonização do setor de gás através do uso do biometano. O biometano é um gás renovável, obtido a partir da purificação do biogás, que é gerado pelos processos de decomposição de matéria orgânica. Hoje, existem estudos na EPE que indiquem a potencialidade do biometano na cadeia de gás, especificamente, e se esses estudos também apontam alguma capacidade de suprimento e impacto no preço final do consumidor. Bom, a gente vem trazendo esse olhar para o biometano. O biometano, inclusive, foi muito explorado no subcomitê 3 do programa Gás para Empregar, então que era o subcomitê 5, que foi o subcomitê que tratou do papel do gás natural na descarbonização, ou o papel do gás natural na transição energética. A gente explora muito esse papel do biometano. A gente, em 2022, se eu não me engano, publicou no nosso site um estudo que é um roadmap de descarbonização do transporte pesado com gás natural e biometano, justamente para trazer o biometano como essa solução para o transporte pesado. E agora a gente está cada vez mais integrando o biometano dentro dos nossos estudos. Então, vou dar um spoiler para vocês. No plano integrado de gasodutos, né, plano indicativo de gasodutos, que já vai sair agora, publica até o final do ano, a gente vai trazer estudos de casos de integração do biometano na malha de transporte de gás, porque a gente já começa a ver essas coisas de forma integrada. A gente vai publicar no primeiro trimestre do ano que vem um estudo de biometano, distribuição, transporte de biometano a partir de gás natural comprimido, que seria uma tecnologia alternativa para a gente expandir o uso de biometano, e a gente começa também a fazer essa sinalização de preço. Então, de novo, dentro dos estudos do gás natural, porque o que a gente está vendo é que os segmentos estão cada vez mais se desenvolvendo de forma integrada. Então, antes a gente olhava o biometano lá na esfera dos biocombustíveis. Na verdade, muito não era nem o biometano, era o biogás para geração de bioeletricidade. A gente viu um crescimento muito grande no Brasil de biogás sendo utilizado na geração de eletricidade. E aí, depois, a gente começa a ver essa entrada do biometano e agora a gente começa a ver esse avanço do biometano com esse papel já de substituir o gás natural. A gente já tem, por exemplo, siderúrgicas hoje que estão utilizando o biometano no seu processo.
para descarbonizar, reduzir a emissão, estão trocando carvão por biometano, ou por uma mistura de biometano com gás natural, a depender da disponibilidade do combustível. Agora, em agosto, no final de agosto, o Ministério de Minas e Energia apresentou a Política Nacional de Transição Energética, que vai funcionar como uma espécie de instrumento de articulação de políticas públicas, num grande pontapé para o futuro Plano Nacional de Transição Energética. Queria que você nos contasse um pouco sobre o papel da EPE nesse processo, né? E quais são as potencialidades e possíveis contribuições da área do petróleo e gás nesse sentido, nesse momento de discussão. Bom, vamos lá. A EPE, como empresa de pesquisa e planejamento, a gente tem realmente já vinha auxiliando bastante o Ministério de Minas e Energia no desenho da Política Nacional de Transição Energética. Você endereçou muito bem. Eu acho que uma das grandes vantagens dessa política é a ideia da gente poder ver as coisas de forma integrada, porque o sucesso da transição energética no Brasil, ele depende, na verdade, de uma integração de políticas, ou seja, não é uma política, a gente tem que fazer a política climática, a política de transporte, todas elas têm que ser a política agrícola, a política energética, todas elas têm que se conversar na direção de um grande objetivo único. E aí, quando a gente vê o papel do óleo e gás, como que a política foi desenhada? Ela foi desenhada com eixos transversais, ou seja, temas que são comuns a todas as políticas, e eixos verticais, para olhar de forma específica alguns setores chaves. O óleo e gás é um deles, mineração, minerais críticos é um outro setor que está endereçado nesses eixos verticais, né? E a EPE está tanto a Política Nacional de Transição Energética, ela tem o PLANT, que é o Plano, e o FONT, que é o Fórum. A EPE está trabalhando na coordenação, junto com o Ministério de Minas e Energia, né, integrando a coordenação executiva do plano, e, claro, participamos do Fórum como membros do Conselho Nacional de Política Energética. Então, a gente espera ser bastante ativo e poder contribuir bastante, justamente por conta desse olhar muito transversal que a EPE tem de todos os setores. Já encaminhando aqui para o nosso final, Luísa, e pensando nessa questão de uma visão global que vocês têm, né? A EPE divulgou alguns dados de que o país poderia perder cerca de 3,7 trilhões de reais entre 2032 e 2055, em termos de arrecadação de impostos e royalties, se deixasse de investir em petróleo e gás, na exploração de petróleo, perdão. E existem agentes do setor que defendem a contínua exploração do petróleo, mesmo com o avanço, né, de fontes alternativas e o desenvolvimento de tecnologias de novos biocombustíveis. A atual presidente da Petrobras já se manifestou, por exemplo, favorável à exploração da margem equatorial, que é uma posição bem similar ao do antecessor. Magda Chambriard substituiu Jean Paul Prats, demitido do comando da estatal no mês passado. A nova presidente falou em transição energética, mas também defendeu ampliar a extração de petróleo. Não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. Nós não podemos esquecer que as reservas de petróleo e gás do Brasil são finitas, de forma que nossa segurança energética durante a transição justa passa obrigatoriamente pela sua reposição. Nessa linha, é fundamental desenvolver nossas fronteiras exploratórias, como as da margem equatorial e do sul do Brasil. Hoje, é possível abrir mão dessas novas fronteiras exploratórias, ou essa não exploração poderia, de fato, dificultar o financiamento da transição energética, que é algo que a gente vê muitas empresas, governos defendendo, nessa visão de que não vai existir transição se não tiver essa exploração para financiá-la, né? Então, eu queria um pouco também da sua visão global sobre esse tema. Obrigada, André. Essa é uma pergunta que envolve várias questões, mas vamos lá. Vou começar
a despeito de todos os esforços, e mesmo considerando todos os esforços, vou repetir uma frase que eu sempre falo, que você já deve ter me ouvido falar: o futuro descarbonizado não é um futuro sem hidrocarbonetos. A gente chega em 2050, 2060, o mundo, não só o Brasil, o mundo, precisando ainda de um volume significativo de hidrocarbonetos. A depender dos cenários, então no cenário da Agência Nacional de Energia, a gente está falando de cerca entre 30 e 40 milhões de barris de petróleo dia. Tem cenários que colocam essa demanda global de petróleo em cerca de 90 milhões de barris de petróleo dia. Para o ouvinte ter uma noção, a gente está em cerca de 100 milhões de barris de petróleo dia. E quando a gente começou esse esforço de descarbonização, isso era uma trajetória crescente. Então a gente não está falando de se a gente não vai fazer, a gente está falando do quão rápido a gente consegue substituir e fazer esse esforço. Então, olha, a gente chega em 2050 precisando de algo entre 40 e 90 milhões de barris de petróleo dia. Os Objetivos de Desenvolvimento, se a gente olha o cenário que atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, está em torno de 60 milhões, está ali pelo meio. Isso tudo, esses números todos para mostrar que a gente chega no nosso cenário net zero precisando de petróleo. O mundo. Quanto de petróleo precisa vai depender da entrada de novas tecnologias, mas não é zero. Aí vem uma outra questão, que é quem vai fornecer esse petróleo? E aí a gente tem vários debates importantes, globais, de quem vai fornecer esse petróleo. O Brasil se posiciona muito bem porque ele tem um petróleo que a gente chama de baixa emissão, ou seja, o hidrocarboneto, antes que os químicos que estão ouvindo arranquem os cabelos, o hidrocarboneto obviamente tem carbono, né? Então não é um petróleo sem carbono, mas é um petróleo que, para ser produzido, ele emite menos, ele tem uma baixa intensidade de carbono na produção. O nosso pré-sal já está com uma média aí de 10 quilos de CO2 por barril. E os novos projetos que estão entrando já entram com 7, ou seja, um petróleo que, para ser produzido, por sua característica, pela característica das bacias brasileiras, também pela quantidade de tecnologias que a gente já utiliza, ele tem muito baixa emissão. Para vocês terem noção da ordem de grandeza, hoje a gente tem petróleo sendo produzido no mundo com 200 quilos de CO2. Então é uma variabilidade muito grande. A média global está em torno de 25. Então, a gente acha que o Brasil se posiciona muito bem nesse mercado e ajuda o mundo, porque se o Brasil não produz, você, na verdade, aumenta a média, né? Porque você tira do cenário global um petróleo que já é produzido de forma muito sustentável. Saindo do mundo e olhando para o Brasil, como você destacou bem, hoje o petróleo tem uma participação significativa na economia brasileira. Ele já é o segundo maior produto da nossa pauta de exportação e até o final da década ele passa a ser o principal produto da nossa pauta de exportação. E aí eu vou referenciar de novo um estudo que a gente publicou no início do ano, que era para trazer esses números, foi esse que você citou. Qual foi o nosso objetivo? Trazer esse número para reflexão. Bom, a gente hoje, nas nossas bacias conhecidas, que a gente chama de bacias maduras, elas não vão sustentar a nossa produção. E esse número a gente traz também no caderno de produção do PDE 2034, que a gente lançou há cerca de um mês atrás. Quando a gente olha o nosso cenário de produção, a gente tem uma produção crescente impulsionada pelo pré-sal, mas é da lógica da indústria que ele aumenta e ele começa um declínio muito rápido. Então, a partir de 2030, a gente começa a ver um declínio na nossa curva de produção se a gente não inclui novos campos, novas áreas, novas descobertas. E aí, qual é o ponto que a gente coloca para reflexão? A gente junta algumas questões. A primeira é que o Brasil precisa da renda. Essa renda gera riqueza, essa renda gera empregos, e essa renda petrolífera financia a transição energética. Hoje, 1/4 de todos os investimentos de PDI, público e publicamente orientados, destinados ao setor energético, estão indo para a transição energética. Essas são verbas da cláusula de PDI dos contratos de concessão da indústria de petróleo. Isso é um volume significativo. O investimento em PDI da indústria do petróleo responde por cerca de 60% de todo o investimento, é mais da metade de todo o investimento que a gente tem em pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia. Então, o desenho brasileiro, a gente financia
o nosso desenvolvimento, das tecnologias que a gente precisa para a transição, através desse recurso. Além disso, a gente gera emprego e renda e permite a gente endereçar uma série de outras questões. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, como essas curvas estão declinando, a gente precisa avançar para novas fronteiras. Isso é uma opinião técnica, não é um achismo. As fronteiras que a gente tem hoje, os campos que a gente tem hoje, eles vão se esgotar, é da natureza da indústria. Se a gente quiser manter esse patamar de renda e utilizar essa renda para promover o desenvolvimento da economia brasileira e para financiar a transição energética, a gente precisa avançar em novas fronteiras, a gente precisa avançar na descoberta de novos potenciais petrolíferos. A Petrobras defende que já tem experiência de exploração de petróleo em áreas ambientalmente vulneráveis, como no caso do pré-sal no litoral do Rio de Janeiro. Para a companhia, a extração é uma questão de segurança energética, como defendeu o ministro de Minas e Energia. A pesquisa das potencialidades, presidente, ministro Haddad, da margem equatorial é uma questão de soberania nacional e de responsabilidade com brasileiras e brasileiros. Mas tem um terceiro ponto também fundamental, que é o aspecto de segurança energética da sociedade brasileira. Quando a gente falou lá da demanda de transporte, a gente viu que a gente tem ali um fator de resiliência muito grande da demanda de derivados. O Brasil hoje, a gente não consegue ver cenário onde o Brasil chegue em 2050 consumindo menos de cerca de 2,5 milhões de derivados, 2,5 milhões de barris de petróleo equivalente em termos de derivados de petróleo. A gente, em todos os nossos cenários, mesmo entrando com a eletromobilidade, mesmo entrando com outras alternativas de transporte, a gente chega no final do cenário de longo prazo com essa necessidade para o país. E aí o que acontece? Se a gente abre mão de produzir o petróleo, a gente vai precisar importar esses derivados, né? Ou o petróleo para refinar, e a gente se coloca de novo numa posição de dependência. E aí pode ser que esse petróleo, esse derivado que a gente está importando, seja até produzido com uma intensidade de carbono maior. Acho que isso tudo para dizer que essa transição, esse nosso movimento de transição energética, ele é inexorável, ele vai acontecer, mas a gente precisa fazer isso de uma forma ordenada. A gente precisa fazer isso sem colocar a segurança energética da sociedade brasileira em risco. E a gente precisa fazer isso garantindo acesso aos energéticos para a população brasileira. E é por isso que a gente coloca o debate. E é um debate importante, é um debate que precisa estar claro para a sociedade. E parece que há um certo deadline, vamos dizer assim, né? Porque em 2030 a gente chega no auge produtivo, por exemplo, do pré-sal, que iniciou a produção lá em 2009, começa esse declínio, né, essa queda que é natural e esperada, e para começar a explorar essas novas áreas, é algo que não é imediato, né? Pode levar aí de 7 a 10 anos entre o início da avaliação das jazidas até a extração de fato do primeiro óleo, por exemplo. Então, me parece que a gente está vivendo esse momento em que uma definição vai ter que ser tomada logo, né? Tendo em vista que 2030 tá logo aí. Exatamente. A gente quando fala de petróleo, 7 é normalmente para bacias mais maduras, terrestres. Quando a gente está falando de águas profundas e ultraprofundas, a gente está falando de 10 a 11 anos entre a assinatura de um contrato até a obtenção do primeiro óleo. Não é uma indústria onde você muda, faz as coisas muito rápido, por mais que a gente faça um esforço. Ela é uma indústria que exige tempo e maturidade, é por isso que esse debate é extremamente relevante. A gente precisa conseguir debater enquanto sociedade esses rumos do setor de petróleo e gás para não ter um arrependimento lá na frente. A gente costuma trabalhar na EPE com uma ferramenta que a gente chama no nosso modelo de minimização do máximo arrependimento. Nesse caso, qual que é o nosso máximo arrependimento? É não estar numa situação de falta de energéticos e de elevados preços com elevada emissão no futuro. Então, como que eu minimizo esse arrependimento, né? Como que eu faço
para não me arrepender no futuro das escolhas que eu faço hoje. E é uma questão complexa mesmo, porque não vou mentir para você, é um debate que precisa ser feito. Tem muita gente que fala, olha, mas aí se eu exploro, isso não significa uma permanência dos fósseis, como que eu faço isso? Como que eu faço esse transition away que foi acordado na COP de forma ordenada? Esse é o nosso grande debate. Mas para a sociedade brasileira, e quando a gente coloca o conceito de uma transição justa e equilibrada, que é um conceito que entrou na Política Nacional de Transição Energética, a gente precisa debater sobre todos esses pontos, lembrando esse horizonte temporal. Então, se eu não começo hoje, quanto mais longe eu estou desse meu objetivo, mais eu sinto os efeitos no futuro, porque a gente não está vendo novas grandes descobertas do pré-sal. Não precisa nem ser especialista para saber isso, né? Só a gente não está mais vendo essas grandes descobertas, essas novas descobertas acontecerem. É da natureza das províncias petrolíferas, elas vão amadurecendo e a gente precisa avançar, por isso que a gente fala em avançar para novas fronteiras exploratórias. Maravilha, Luísa. Queria te agradecer novamente por estar com a gente hoje, por nos conceder essa entrevista. Espero poder voltar a falar com você em breve, quem sabe no Jauri novamente. Então, muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço, André. Foi um prazer e vai ser um prazer voltar aqui no Jauri. Este foi o Jauri desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota. A nossa área é para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa, colaboraram João Guilherme Lacerda, Larissa Fafá, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Tiago Aguiar. Foram usados áudios do SBT, Record, Jovem Pan News, CNN e da TV Cultura. Até a próxima!